Olá, amantes do suspense e do sobrenatural. Antes de mergulharmos nas sombras e mistérios, quero agradecer a vocês por estarem aqui. Sou apaixonada por histórias de terror desde criança e mal posso esperar para compartilhar esta paixão com todos vocês. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar um like e compartilhar com os amigos que também adoram um bom susto. Se inscrevam no canal para não perderem nenhuma história arrepiante e ativem o sininho de notificações para serem os primeiros a saber quando uma nova história for postada. Seu apoio significa muito para mim e me ajuda a continuar trazendo mais conteúdos assustadores para vocês. A história de hoje se chama A Mansão do Pesadelo Profundo. Havia uma mansão no final daquela estrada e à sua volta a única coisa que havia era mistérios e sombras. Seu nome era Vila Sombria. Os moradores locais tinham muito medo de passar por ali. Evitaram-na como se fosse a morada do próprio diabo. As pessoas que moravam pelas redondezas diziam que coisas estranhas aconteciam por lá, que almas perdidas vagavam por aqueles seus corredores sombrios. Na verdade, ninguém sabia a verdadeira história por trás da Vila Sombria, mas muitos rumores surgiram ao longo dos anos. Alguns diziam que um homem muito rico, aristocrata, viveu ali e que acabou enlouquecendo após a morte da sua amada esposa. Outros afirmavam que a casa já era assombrada pelos espíritos dos servos que morreram em circunstâncias misteriosas. Bem, apesar de avisos e histórias, um grupo de jovens decidiram desafiar o medo e explorar aquela mansão abandonada. Lúcio, Dora, Ana e Teodoro. Eles se reuniram numa noite escura e tempestuosa, cada um alimentando sua própria dose de curiosidade e coragem. Ao chegarem à Vila Sombria, Lúcio, o jovem mais novo, queria voltar para trás. Não querendo prosseguir, ele disse: "Acho melhor a gente desistir e voltar. Não está sendo uma boa ideia entrar aí, não. Meu pai sempre me fala para ficar longe desse lugar. Disse que tem coisas inexplicáveis que acontecem aqui, coisas misteriosas, e que aqui só tem energias negativas e que todos evitam vir para estes lados." Mas logo uma das garotas, Dora, levanta a voz e diz a ele: "Ah, para de ser covardão. A gente já tinha combinado antes. Bom, se quiser voltar, que volte sozinho. Eu vou com você ou sem você. Vamos, pessoal, deixa ele aí sozinho. Quem sabe alguma alma do outro mundo aparece e os leve daqui." Bem, Lúcio não quis pagar para ver, então acabou ficando com a turma. Achou melhor do que ter que voltar sozinho àquela hora da noite para casa. Quando chegaram bem próximos daquele casarão velho e assustador, as portas rangiam ao vento, como se a própria casa tentasse afastá-los, expulsá-los de lá. Mas mesmo assim, aqueles jovens ignoravam os avisos. Os jovens adentraram aquela mansão com suas lanternas, iluminando o seu interior sombrio. A cada passo que davam, os corredores pareciam se contorcer. As sombras dançavam ao redor deles. Barulhos estranhos saíram pelas paredes, sussurros indistintos e risadas distantes.
Mas os jovens não se importavam para nada. Só Lúcio, que engolia seco de medo, olhando para todos os lados ao seu redor. Ele se assustava por qualquer coisa, até com um clique das madeiras do antigo assoalho velho. Mas mesmo assim, continuavam avançando. A curiosidade dos outros jovens os impulsionavam cada vez mais para seguir em frente. Enquanto exploravam os quartos empoeirados e os salões decadentes, começaram a sentir uma presença inquietamente os observando. Uma sensação de frio intenso permeava o ar, como se a própria morte estivesse presente naquele lugar. De repente, Dora desaparece. Seus amigos o chamam em vão. Dora! Dora! Para de brincadeiras! Cadê você? Suas vozes ecoando pelos corredores vazios. Mas ela não respondia. Então, um por um dos outros também começaram a desaparecer, engolidos pelas sombras da Vila Sombria. Mas olha que interessante! Lúcio foi o único jovem que sobrou. Tremendo de medo, correu em desesperos pelos corredores labirínticos, procurando uma saída. Mas a casa parecia ter uma vontade própria, mudando seus caminhos e impedindo sua fuga. Finalmente, quando ele pensou que estava condenado a vagar para sempre por aqueles corredores escuros, ele encontrou uma sala secreta, oculta atrás de uma parede falsa. Lá dentro, descobriu um diário antigo que contava a verdadeira história da Vila Sombria. O diário dizia que a mansão fora construída sobre um antigo cemitério indígena, profanando o descanso eterno de seus ancestrais. Os espíritos enfurecidos amaldiçoaram aquela terra e todos que atravessassem a viver ou passar por ali. Lúcio estava tremendo de medo com tudo aquilo que estava acontecendo. Ficou abismado com a verdade revelada e como ele foi o último sobrevivente daquela expedição condenada. Lúcio conseguiu sair da Vila Sombria e prometendo nunca mais voltar. E assim, a mansão abandonada permaneceu lá, envolta em mistérios e escuridão, e seus amigos nunca mais apareceram de volta. Muitas buscas foram feitas, mas nada de acharem aqueles jovens. Lúcio contou tudo o que aconteceu, mas ninguém nunca acreditou em sua história, mesmo sabendo que aquele lugar era amaldiçoado. Moral da história: a moral da história da Vila Sombria pode ser interpretada como um lembrete sobre as consequências da ganância humana e da arrogância contra as forças sobrenaturais que habitam o mundo. Elas nos alertam sobre os perigos de profanar lugares sagrados e desrespeitar a memória dos que vieram antes de nós. Além disso, a história nos lembra da importância de respeitar o desconhecido e reconhecer nossos limites, pois desafiar o sobrenatural pode ter consequências terríveis. Ao final, a Vila Sombria permanece como um símbolo sombrio das consequências do orgulho e da ignorância frente ao mistério e à espiritualidade. E você, já teve uma experiência assustadora que gostaria de compartilhar? Deixe nos comentários abaixo. Adoro ler as suas histórias e quem sabe ela não vira de inspiração para um próximo vídeo. Muito obrigada!